Vamos lá? Então, nós estamos na nossa segunda aula, o Cristo pré-encarnado, nosso módulo de Cristologia. Na semana passada eu fiz a introdução do módulo, falando sobre os prolegômenos, sobre a introdução, explicando a matéria, explicando as avaliações, as leituras. Expliquei as leituras e a presença, e mais a tarefa final também, que precisa ser entregue somente no último dia desse mês. E eu expliquei um pouquinho o que é teologia, né? Falei também sobre os tipos de teologia, os ramos da teologia, falei o que é teologia sistemática e expliquei as divisões que a teologia sistemática tem, que uma delas é a cristologia, que é o assunto que nós estamos conversando, tratando. Tá? Você precisa me informar agora se vai mudar a tela, tá? Ela teria que mudar. Você me informa aí. Mudou? Só faça um legalzinho. Ok. Sim. Mudou. Mudou. Então, nosso assunto é Cristo pré-encarnado. Introdução aqui para nós começarmos a falar sobre o assunto. A doutrina da teologia sistemática, na cristologia, a doutrina cristológica, ela pode ser organizada de uma maneira assim, um pouco mais cronológica. O estudo do Cristo pré-encarnado, ele precisa vir primeiro. Normalmente, as teologias sistemáticas, que foram os livros que eu mostrei para vocês na semana passada, do Gruden, do Frank Ferreira, do Strong, do Heide, o Heide trata um pouquinho mais sobre isso, mas as outras três passam direto para a humanidade de Cristo, ou para a encarnação. Não falam do estágio da existência do Senhor antes da sua encarnação. Isso é importante salientar. Então, o estudo do Cristo pré-encarnado precisa vir primeiro. A doutrina da pessoa de Cristo é crucial para a fé cristã. Se você entende corretamente a doutrina de Cristo, você está caminhando a passos largos de entender completamente a doutrina cristã. Se você não entende corretamente a cristologia, você vai provavelmente crer em erros ou heresias, que é o pior. Então, conhecendo a doutrina sobre Cristo, você tem capacidade de discernir as outras doutrinas com maior facilidade. Então, ela é básica para a soteriologia, a doutrina da salvação. Pois se nosso Senhor não era quem afirmava ser, então seu sacrifício foi deficiente, não sendo suficiente para pagar pelos pecados da humanidade. Então, se a gente crê em alguma coisa que é fundamental, ou seja, que é básico, que está ali na base, que dá sustentação, a gente crê de forma incorreta nisso, a gente afeta a soteriologia, a gente afeta a doutrina da salvação e tantas outras, mas em especial a gente afeta a soteriologia. Então vamos começar aqui falando sobre a pré-existência do Cristo pré-encarnado. Meus irmãos, eu quero deixá-los cientes de que nós temos muitos assuntos para tratar. Eu tentei ser o mais resumido possível aqui nas aulas. Na apostila está mais encorpado, está mais cheio de substância ali. Então, leia a apostila antes de vir para a aula. Porque muitos dos nossos assuntos aqui, para que nós consigamos cobri-los todos, teremos que falar, assim, de certa forma rápida. Não quero ser superficial, mas eu também não quero ser extremamente aprofundado ao ponto de a gente não conseguir tratar tudo. Tá bom? Então, é por isso que é essencial a sua leitura, não só para que você não perca ponto, mas para que você tenha uma argumentação mais robusta, mais completa na leitura que você precisa fazer da apostila. Tá? Então, o significado da preexistência. A ideia da preexistência de Cristo significa que ele existia antes de nascer. Ah, mas isso é óbvio para mim, você pode pensar. Talvez não seja para todos, né? Se você cresceu na igreja, se você está na igreja desde muito cedo, se converteu cedo ou se converteu recentemente, tem pouco tempo de fé, você pode entender ou até mesmo ter a percepção de que Cristo passou a existir apenas no momento em que ele nasceu. E essa percepção não é verdadeira.
Cristo é um ser pré-existente, ou seja, ele existia antes do seu nascimento. E entender a importância da pré-existência, ela vai nos auxiliar a destruir algumas ideias equivocadas. Eu falei dessa primeira ideia agora, que ela destrói a ideia da existência só após o nascimento. Então, aqueles que consideram o Senhor Jesus como uma criatura criada, ou seja, que foi criada em algum momento da história, entendem que Jesus veio a existir apenas após o nascimento. Nós temos ramos, não necessariamente do evangelicalismo, mas do cristianismo como um todo, incluindo seitas, religiões não verdadeiras e não protestantes, que entendem e creem que Jesus foi criado. Então, Jesus não é pré-existente, não é eterno, ele foi criado. Então, a gente concluindo, na verdade, a gente chegando à conclusão de que Jesus é pré-existente, a gente destrói essa ideia de que ele passou a existir apenas no nascimento. É entender que a existência de Jesus é eterna. Nós veremos isso mais detalhadamente na aula 4, nós estamos na aula 2, nós veremos na aula 4 a humanidade de Cristo. Também destrói a ideia de que Jesus não era Deus. Se Cristo não era pré-existente, então não poderia ser Deus, porque dentre outros atributos, Deus é eterno. Então, se Jesus passou a existir no momento do seu nascimento, da concepção, o que seja, a gente destrói a eternidade do Senhor. A eternidade absoluta, que é o que eu coloco lá na apostila. E eu especifiquei na apostila o que eu quis dizer com a eternidade absoluta, mas eu falo aqui novamente. A ideia de que não houve um início. Os anjos são eternos, mas são criaturas criadas. Eles passaram a existir no momento da história em que Deus assim os criou. Mas Jesus não. Jesus sempre existiu. Ele é Deus eterno, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. E destrói a ideia que Jesus era um mentiroso. Tem uma frase muito conhecida que é um trilema. Eu comentei sobre isso na última aula e comento novamente agora, que é a ideia de que ou Jesus era louco, ou Jesus ele era mentiroso, ou de fato ele estava falando a verdade. Ou Jesus era louco porque ele insistia que ele era Deus, ou Jesus era mentiroso porque ele, sabendo que ele não era Deus, ele afirmava que ele era Deus, ou Jesus de fato é Deus. Você precisa lidar com esse trilema e chegar numa resposta conclusiva. Então, se Cristo não era pré-existente, então ele mentiu, pois ele afirmava ser. Uma das frases mais conhecidas do Senhor Jesus, nos seus embates ali com os fariseus, com os líderes religiosos, com as pessoas de sua época, ele diz, olha, antes de Abraão eu sou. Ele usa justamente a mesma linguagem que Deus se revela, Deus na sua manifestação no Antigo Testamento, se revela a Moisés, quando Moisés diz, Senhor, mas quando me perguntarem quem está mandando eu vir aqui fazer isso, o que eu devo responder? E o Senhor, Deus, responde então, diga que eu sou lhe enviou, Então é a mesma expressão que Jesus usa para mostrar que ele é eterno. Então, destrói a ideia da existência só após o nascimento, destrói a ideia de que Jesus não era Deus, e destrói a ideia de que Jesus era um mentiroso. Entendendo a pré-existência, entendendo que o Senhor existia antes de nascer, e antes até mesmo da criação, destruímos essas ideias errôneas sobre Cristo. Existem evidências aos montes nas Escrituras que falam sobre a eternidade de Cristo, sobre a sua pré-existência. Sua origem celestial, por exemplo. Versículos que confirmam a origem celestial de Cristo comprovam sua pré-existência. Aqui nós temos João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho de Deus, o Filho do Homem que está no céu. Nós temos esses versículos, temos tantos outros, Os primeiros versículos de João, capítulo 1, é fantástico, No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, nós temos confirmações
enormes da existência de Cristo, da sua origem celestial. Nós temos também evidências na sua obra de criação. Se Cristo estava envolvido na criação, então, obviamente, ele precisava existir antes da criação. Cristo está presente na criação, Cristo está envolvido na criação. Mas se você já leu Gênesis, e eu espero que todos nós já tenhamos lido Gênesis, você vê que Deus começa a criação e tem uma parte do texto que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí você consegue, vamos colocar assim de forma bem didática, perceber Deus Pai agindo, e você consegue perceber o Espírito agindo. Ah, mas cadê o Filho? Mas os textos do Novo Testamento vão deixar escancarado isso. Que Jesus era o agente da criação, né? Ele era aquele que estava sendo instrumentalizado para criar. Hebreus 1:2, então, diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A criação teve envolvimento direto de Cristo. Cristo é agente na criação também. Um dos textos que é mais utilizado no Antigo Testamento, eu sei que aqui não é uma aula essencialmente sobre a Trindade, mas entender que Cristo é pré-existente, entender a origem celestial, a obra de Cristo na criação e tantas outras coisas, afeta o entendimento de Trindade, né, da triunidade de Deus. E um dos textos que nós mais conhecemos é aquele momento em que Deus fala, né, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Há duas possíveis explicações ali, mas uma das que eu sou mais inclinado, talvez, a concordar, era a ideia da pluralidade. Existia um ser plural em uma conversa eterna sobre a criação. Só que o Antigo Testamento não deixa claro quantas pessoas estão ali envolvidas. Mas o Novo Testamento, sim. O Novo Testamento chama Pai, o Pai de Deus, chama o Filho de Deus e chama o Espírito Santo de Deus. Se você tem alguma dúvida sobre o Espírito Santo, leia Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira resolvem mentir, dizendo que tinham vendido pelo preço que eles haviam depositado aos pés dos apóstolos, né? E o apóstolo Pedro então diz, olha, você mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Então, Cristo é um agente na criação, assim como Deus Pai, assim como o Espírito Santo. Nós temos também o seu relacionamento com Deus Pai. Ele afirmava ser da mesma natureza de Deus. E aqui eu peço que você preste bastante atenção. Jesus afirma que ele e o Pai são iguais. Eu e o Pai somos um. Daqui parte algumas interpretações equivocadas que criam heresias. Um delas é o unitarismo. Nós veremos isso na parte quando nós falarmos sobre união hipostática, aula 6, em que falaremos sobre aula 6 ou aula 7, eu não lembro agora, acho que é aula 6, que nós falamos sobre as percepções equivocadas sobre a humanidade e divindade de Cristo, que geravam interpretações errôneas e criavam heresias. Então, os unitaristas acreditam que Deus e Cristo, Pai e Filho, eles são uma pessoa que se revelam em determinado momento como uma figura ou outra. Então, é uma banana split aqui. Mas nós não cremos dessa forma. Cristo, então, evidencia com essa afirmativa que ele e o Pai são iguais. Então, seus atributos. Ele alegava possuir a divindade absoluta, e outros testificaram isso. Então, lá em Colossenses 2:9, nós lemos: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, leia Colossenses. É um livro fantástico de exaltação a Cristo, da sua divindade, do seu poder, da sua criação. E versículo 9 de capítulo 12, então vai dizer: porquanto nele habita, ou seja, está, faz parte, é componente do seu ser, corporalmente, ou seja, não é no momento em que ele estava apenas na glória antes de se encarnar, mas enquanto se encarna,
corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós leremos um pouquinho mais sobre esse versículo quando nós falarmos sobre a encarnação, próxima aula, na semana que vem. Nós leremos um pouquinho com ele um pouco mais detalhado para vermos aquilo que algumas pessoas defendem equivocadamente sobre a encarnação, os atributos. Então, vá guardando aí para que nós trabalhemos melhor mais à frente, tá? Então, Jesus tinha os atributos divinos e ele tanto utilizou-os enquanto estava encarnado e antes da sua encarnação também, e ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus antes da encarnação, na sua pré-existência, ele é Deus na sua encarnação, e ele continua sendo Deus na sua glorificação, na sua exaltação. Então vamos lá, estou adiantando alguns assuntos aqui, mas nós trabalharemos com mais calma mais à frente. Seu relacionamento com João Batista. Embora João tenha nascido antes de Jesus, ele reconhecia que Jesus existia antes dele. Se você já leu os evangelhos, sabem que João Batista, né, filho de Isabel, ela engravida antes de Maria. Tanto que há aquele encontro, né, em que a criança, ou seja, João, no ventre ainda de Isabel, exulta pela presença de Maria com o Senhor no seu ventre. Não pela presença de Maria em si, mas por causa do Senhor, né? E nós temos aqui, então, que ele diz em João 1,15, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Então, o testemunho de João Batista é que Cristo é um ser pré-existente. Ele não passa a ser existente apenas depois do seu nascimento, perdão. Porque se assim fosse, João não poderia fazer essa afirmativa, porque Jesus nasce depois. Humanamente falando, Jesus nasce depois. Então, a afirmativa de João tem a ver com o estado de pré-existência, aquilo que nós chamamos na teologia de eternidade passada. Nós temos a eternidade passada antes da criação e nós temos a eternidade futura. Eu sei que parece um pouquinho complicado de chegar nessas conclusões, mas a gente fala dessa forma, né? A eternidade passada, a Trindade na sua perfeição ali, no seu relacionamento perfeito, e a eternidade futura, em que nós estaremos juntamente com Cristo por todo o tempo. Nós chegamos, então, na eternidade do Cristo pré-encarnado. Mas antes de nós continuarmos, alguma pergunta aqui sobre o primeiro tópico, sobre o tópico da pré-existência do Cristo pré-encarnado? Se você tiver, abra o microfone, pergunte. Nem tudo eu vou saber responder, mas o que eu souber eu responderei. O que eu não souber eu pesquiso e respondo depois. Alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aquele versículo que fala... Aquele versículo que fala que ele argumentou com os homens lá, que ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Ele encaixa isso aí? Sim, eu comentei sobre o versículo um pouco mais cedo. Ah, foi? Foi. É. Mais alguma coisa? Colocação, pergunta, comentário? Vamos lá. Depois você vai pensando e depois você pergunta. A eternidade do Cristo pré-encarnado. Então, nós falamos da existência, né? Agora precisamos falar da eternidade, que está tudo envolvido. O significado da eternidade. Não apenas antes da criação ou do nascimento, mas sempre existiu eternamente. Então, não apenas no momento em que Deus disse, haja luz, Deus fez a terra, Deus fez os luminares, Deus fez a parte seca da parte molhada, fez a divisão entre elas. Deus colocou o homem para cuidar do jardim, botou o homem para nomear os animais antes do primeiro o primeiro mandamento de Deus para a criação. Jesus já existia. Ele é eternamente existente. Não apenas antes do seu nascimento, mas também antes da criação. Se ele é Deus eterno, ele sempre esteve
presente na triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram presentes. A importância da eternidade. Se a eternidade for negada, então não existe trindade. Cristo não possui a divindade absoluta e ele mentiu. Jesus disse, né? Ele falou várias vezes sobre a sua divindade, não em alguns momentos de forma mais contida, de outros momentos de forma mais direta, como no momento que ele falou que eu e o Pai somos um. Você pensa um judeu do primeiro século ali, que tinha como prerrogativa ou promessa a vinda do Messias, mas existia um posicionamento sobre a vinda do Messias que não estavam necessariamente ou biblicamente orientados, né? Alguns esperavam um líder político que iria tirar Israel do poder de Roma, outros esperavam um líder militar, outros esperavam um líder totalmente outro. E quando Jesus chega, um homem simples, nascido em uma manjedoura, e andava com os seus discípulos para cima e para baixo, não tinha riqueza, não buscava por honra, não buscava por nada disso, não quis ser tornado rei. E ele diz, eu e o Pai somos um, ou antes de Abraão existir, eu sou. O judeu que não esperava Jesus da forma que ele vinha e não creu em Cristo, entra em parafuso. Então, negar a eternidade de Cristo é negar a existência da Trindade. Porque se Cristo não é eterno, logo ele foi criado. E se Cristo foi criado, logo ele não é Deus. Porque Deus não é criado. Tá bom? Vamos lá. A evidência da eternidade. Seu relacionamento com Deus, sendo eles da mesma essência, demonstra sua eternidade, pois Deus é eterno. Então, observe aqui esse pequeno gráfico que vai aparecer no final da sua tela. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são aquilo que nós chamamos de homoousios. Você precisa gravar esse nome? Não. Você precisa entender o que esse nome significa? Sim. Vamos de novo. Vou até tirar da tela para você ver. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais, eles são homoousios. Falo novamente, você precisa gravar esse nome? Não necessariamente, mas você precisa entender o que esse nome quer dizer. Vai aparecer um pouquinho maior na sua tela agora ele. Tá? Homoousios, ele é formado por duas palavras no grego. Lembrando que o grego foi a língua utilizada por Deus para trazer a revelação do Novo Testamento. Né? Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Mateus, que é o livro mais judaico do Novo Testamento, tinha muita citação do Antigo Testamento, mas foi escrito em grego também. Então, homoousios, duas palavras. A primeira palavra, ela é bem conhecida nossa, né? Mas o termo no grego é homoios, que significa semelhante, igual, similar. Nós temos esse termo homoios, que significa semelhante, igual ou similar. E nós temos a segunda palavra, ousios, significa essência ou substância. Agora, una essas duas ideias. Homoousios é mesma substância. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são da mesma essência, da mesma substância divina. Como nós explicamos isso de forma tão clara? Não conseguimos. Nós não conseguimos, mas cremos porque assim a palavra de Deus nos revela que um ser só se revela em três pessoas. E três pessoas distintas. Deus Pai não é o Deus Filho, que não é o Deus Espírito Santo. O Deus Filho não é Deus Pai, não é Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo não é Deus Pai, nem é Deus Filho. Nós temos a revelação nas Escrituras de que são três pessoas, mas que formam apenas um ser. E esse ser tem a mesma substância divina, a mesma essência. Então, a palavra homoousios é a mesma substância. Cristo, ele é da mesma substância divina de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Continuando. Então, nós temos alguns textos aqui no final da sua página, falando um pouquinho sobre essa realidade da eternidade, uma evidência bíblica da eternidade. Nós vimos a evidência da pré-existência, que aponta para a eternidade. Na sua apostila,
o Riley, quando ele escreve, ele fala, né, que nem sempre pré-existência tem a ver com a eternidade, mas para Cristo a pré-existência sempre tem a ver com a eternidade. Sempre, 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 sempre. Então, Isaías 9,6 vai chamá-lo de Pai da eternidade. Jesus é chamado de Pai da eternidade, né? Aquele versículo que muito famoso, que os irmãos conhecem, ele é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é chamado, então, de Pai da eternidade. Miqueias 5,2 vai dizer que ele é desde a eternidade, ou desde os tempos passados. Dependendo da tradução que você estiver lendo no português, vai utilizar uma ou outra ideia, ou uma ou outra palavra. Ele é desde a eternidade. Jesus diz em João 8,58, eu sou, né, o texto que nós falamos ainda há pouco, da conversa dele lá com os judeus, e ele diz, antes de Abraão existir, eu sou, e é a mesma frase que nós temos de Cristo, de Deus falando no Antigo Testamento, sobre quem ele era. Irmãos, eu não sei se o que chegou no chat é uma pergunta para mim, mas eu não consigo ver. Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer agora. Tá? Eu estou vendo aqui no chat que está uma pergunta, mas eu não consigo abri-lo para ver. Alguma coisa? Então, o verbo é Deus, Cristo afirma, né? Cristo, na verdade, é afirmado sobre Cristo lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo continua sendo Deus. Ele era Deus e continua sendo Deus. Vamos continuar aqui. É uma boa pergunta, eu consegui ler a pergunta aqui do irmão sobre se o Espírito Santo vai habitar conosco pela eternidade. Nós temos uma confirmação bíblica de que ele é o penhor da nossa herança, né? Ele será resgatado, nós juntamente com ele. Algumas vertentes do evangelicalismo acreditam que nós teremos uma vida apenas com Cristo no céu por toda a eternidade. Afinal de contas, o casamento, que é... a gente está fugindo um pouquinho do nosso assunto aqui, então não vou me delongar muito nisso, tá? O casamento, que é a figura de Cristo com a sua igreja, ela é justamente o filho deixando a casa do pai e unindo-se à sua esposa, né? Então, nós podemos conversar sobre isso mais na frente. E há uma boa evidência bíblica de que nós teremos a eternidade com o Senhor, né, num casamento eterno, juntamente com Ele. Vamos continuar aqui, irmãos, e nós podemos debater, conversar sobre isso em algum outro momento. Não sei se os irmãos já tiveram pneumatologia, eu posso me colocar à disposição também para ajudar nessa matéria, né, do Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos continuar. O verbo é Deus, então. João 1:1, o verbo é chamado de Deus. E aqui é aquela palavra que nós vimos que compõe a palavra teologia, que é o Logos. Alguns textos trazem, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, tanto a tradução de verbo quanto palavra é o sentido do Logos ali no grego. O Logos, que é o Cristo, que é o Senhor, é Deus. Continuando, não passou, vamos ver se passa agora. As atividades do Cristo pré-encarnado. Então, existia alguma coisa que Cristo fazia enquanto não veio à Terra há 2000 e pouquinho anos atrás? Sim. Nós temos essas atividades sendo evidenciadas pelas Escrituras. As Escrituras apontam e falam delas diretamente. Nós temos cristofanias, que é uma palavra que não está na sua apostila e também não está aqui nos slides, né? Aparições de Cristo. Nós temos vários momentos em que Cristo ele aparece como uma figura que nós veremos daqui a pouquinho. Então, Jesus, antes de vir ao mundo, antes de ser concebido no ventre de Maria, antes de nascer, ele tinha atividades que boa parte dela nós já falamos aqui. Nós vimos Cristo trabalhando na criação. Então, a atividade do Cristo pré-encarnado é, sim, na criação. Mas vamos lá, pouquinho aqui.
Sua atuação como Criador, que é logo a nossa primeira. Nós precisamos entender a extensão de Cristo, da atuação de Cristo pré-encarnado na criação. Ele estava envolvido na criação de todas as coisas. João 1,3 fala sobre isso. Olha o que o texto diz aqui abaixo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos prestar um pouquinho de atenção na profundidade do que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus foi o meio, se nós pudermos utilizar essa linguagem de forma bem reverente, foi o meio utilizado por Deus Pai para trazer todas as coisas à existência. E sem ele, sem a sua atuação, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus tem uma atuação direta e necessária na criação de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, você consegue abrir, se você estiver perto de uma janela, você consegue olhar para fora. Eu não sei como é que está ali o céu, porque eu estou com a casa toda fechada para diminuir o barulho do ambiente externo. Mas nós temos o céu. Não sei se nós temos estrelas hoje, nós temos a lua, nós conseguimos ver nuvens, nós podemos estar no lugar que está chovendo, nós podemos estar no lugar que está calor, nós podemos olhar para fora e ver, talvez, um rio, ou estar perto de algum lugar mais elevado, estar perto de uma árvore centenária, e nós olhamos para isso, precisamos entender que Jesus agiu na criação de todas as coisas. Jesus estava ativamente criando. Isso demonstra seu poder. Se ele é criador, logo ele tem todo o poder para criar. E ele, então, é o criador, o meio por quem todas as coisas foram criadas. E sem a sua ação e sem a sua participação, nada foi criado. Tudo que foi criado por meio ou por intermédio dele, como diz aqui o texto. Nós temos também o propósito. Todas as coisas foram criadas por ele. Colossenses 1,16 vai dizer isso. Ou seja, com o propósito de alcançar seus objetivos na criação. Olhem o que o versículo de Colossenses 1,16 diz. Diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o propósito da criação é que tudo seja criado não apenas por Cristo, mas para Cristo. É por isso que eu sempre ressalto o texto de 1 Coríntios 10:31, que tudo que nós fizermos, seja o que for, do algo mais simples, como beber e comer, que você precisa disso para se manter vivo, como a terminação lá que o texto usa, ou qualquer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que foi feito para Cristo, para que os seus propósitos fossem alcançados na criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E percebam que aqui, em Colossenses 1,16, o texto amplia o texto de João 1,3. Porque aqui diz, olha, qualquer coisa, seja sobre a terra, visível, palpável, aquilo que você pode pegar e dizer assim, olha, nossa, que pedra bonita, nossa, que cadeia de montanhas que nós temos em outros países que são belíssimos. Nós temos algumas montanhas no Brasil também que são belas. Olha aquela cachoeira ali, as cataratas do Iguaçu são lindas demais. Então, você olha para aquilo, as visíveis foram criadas por ele, mas também as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Todo o ambiente celestial foi criado por Cristo e para Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é o propósito da criação. Nós temos ainda a questão da continuidade. Ele não apenas é criador, mas ele também é o sustentador. Agora ele também sustenta a criação, pois nele tudo subsiste. E o versículo posterior ao versículo 16 de Colossenses 1 é o 17.
que diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele, através dele e nele, tudo é sustentado. Cristo cria e ele sustenta todas as coisas com seu poder. Isso é grandioso. Falar das atividades de Cristo pré-encarnado e mostrar que ele é tanto criador quanto sustentador de toda a sua criação. É ele que sustenta todas as coisas que foram criadas. E aqui nós temos, então, o tão famoso anjo do Senhor. Nós temos a atividade do Cristo pré-encarnado como anjo do Senhor. Sua identificação como anjo do Senhor é uma automanifestação de Deus, pois fala como Deus, se identifica como Deus e afirma exercer as prerrogativas de Deus. Nós vemos isso, aqui nós vamos ler textos um pouco maiores. Então eu sei que na sua tela, se você estiver acompanhando no celular, o texto vai estar pequeno, mas não se preocupe que esses textos estão todos ditos, né, na sua apostila, não está transcrito, porque nós teríamos apostila de 80, 90 páginas, mas você pode, enquanto estuda a sua apostila, pegar esses textos e acompanhá-los, tá? Mas aqui nós temos o texto na tela. É uma automanifestação de Deus. Olha o que Gênesis 16, de 7 a 14, vai dizer. Tendo achada o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda mais o anjo do Senhor, conceber-te e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, que deu origem aos ismaelitas, né? Que, diretamente falando, são todos os povos não judeus que estão ali ao redor de Israel e que tem uma rixa enorme com o povo de Israel. A quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela. Tu és o Deus que vê. Perdão, irmãos, que eu li errado aqui a pontuação. Tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Laai Roi. Então, está entre Cádiz e Bered. Nós temos, pelo menos aqui, 4 ou 5 vezes em que o texto especifica o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, né? E depois, quando Agar começa a falar, ela se refere a esse anjo como Senhor. E o detalhe é que o anjo não desfaz esse entendimento de Agar. Ele não desfaz o entendimento de Agar, né? Nós temos anjos mensageiros nas Escrituras, sim. Nós temos o próprio caso da anunciação a Maria, né? Quando ela vai conceber Cristo. Mas nós não temos aqui esse anjo que fala a Maria sendo chamado de Senhor e aceitando essa designação. Lembrando que essa palavra aqui é uma das palavras mais fortes no idioma hebraico que o judeu nem lia e nem falava essa palavra. Que no português nós traduzimos como Javé ou Jeová, dependendo da linguagem. E quando o judeu está lendo o texto que tem essa palavra, que é o tetagrama no hebraico, ele lê Adonai, que é Senhor. Então ele troca. Pode estar escrito lá a palavra Javé, mas ele lê Adonai, porque ele não se refere ao nome de Deus, o nome que foi revelado nas Escrituras, ele não se refere diretamente. Então, Agar chama esse anjo de Javé. E ele aceita. Ele não desfaz, né, essa aceitação. Javé ou Elohim, né, que é outra terminação diretamente utilizada para Deus.
Ainda assim, ele é distinto de Deus Pai. Gênesis 24:7 diz: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então tem uma diferenciação grande em a ação de Deus Pai e a ação do anjo do Senhor, que é essa figura pré-encarnada de Cristo, a atividade pré-encarnada do Senhor Jesus. Nós temos seu ministério como anjo do Senhor, né? Aí tem a identificação de Cristo como anjo do Senhor, né? Com as ações do Cristo pré-encarnado. Nós temos ele trabalhando como mensageiro. Ele leva mensagens às pessoas. Gênesis 22, de 9 a 12, diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho. E o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo, uma pequena faca, uma faca própria para corte, para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então o anjo do Senhor diz: olha, você não me negou. Você não me negou o seu filho. Você teme a Deus, você não me negou. Então o anjo do Senhor aqui fala não apenas em nome do Senhor, que era como os profetas falavam, mas ele fala como o Senhor. É diferente. Você tem o profeta dizendo, né? Veio a palavra do Senhor a mim. Mas você não ouve o profeta dizendo: olha, a minha palavra, que é semelhante à palavra de Deus, é essa para vocês. Nós temos os profetas modernos, né, que falam isso, mas a gente deixa para lá, não leva muito em consideração o que eles falam. E aqui o anjo não fala como se fosse de si mesmo aquela mensagem, e de fato é. Como guia e protetor de Israel, Êxodo 14:19. Então o anjo de Deus, o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então, a proteção do anjo do Senhor sendo feita em Israel. Nós temos como juiz, 1 Crônicas 21, 14 e 17, vai dizer... Aparece? Cadê o texto? Agora. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. A ideia que se arrependeu do mal não é que Deus olhou e viu que o mal que tinha feito era mal, né? Senão Deus estaria pecando. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então, Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com os rostos em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Davi fala diretamente ao anjo do Senhor, como se falasse ao Senhor. E o anjo está exercendo juízo. Então, o anjo trabalha como juiz. Vamos lá. Como confortador, 1 Reis 19, de 5 a 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água.
Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então, no primeiro momento, diz, né, que o anjo falou com ele, e depois ele diz que na segunda vez, o texto já deixa as claras de quem é esse anjo, né? É o anjo do Senhor, é o anjo que então estava falando com o profeta. Vamos continuar. Suas outras atividades. Nós temos atividades, então, do Cristo pré-encarnado em suas outras atividades. Nós temos Cristo sendo... Oi. Oi, quem fala? A lição, de acordo com a lição que o senhor mostrou para nós lá, no cronograma lá, é essa última página. Essa outra já faz parte. Entendeu? Perfeito, perfeito. Tranquilamente, tem muita coisa para a gente ver aqui. Bora. Vamos lá. Suas outras atividades. Nenhuma outra atividade histórica de Cristo é revelada como ocorrendo em seu estado pré-encarnado. Tudo o que acontece de forma direta à atividade messiânica de Cristo é somente após a sua encarnação. Ninguém ou nada acontece da atividade de Cristo como Salvador antes da sua encarnação. Nós temos Cristo sendo revelado nas Escrituras. Provavelmente, como eu falei para vocês, o texto lá de Gênesis pode ter duas interpretações quando fala façamos o homem conforme a nossa imagem, né, e semelhança. Há uma interpretação chamada de plural majestático. Você não precisa gravar esse nome, mas você precisa entender o que ele significa. Plural majestático é como uma majestade, um rei, ele fala e se revela e usa o plural, por exemplo. Ele podia dizer eu farei, mas ele diz nós faremos. Essa é uma possibilidade interpretativa. E a outra possibilidade interpretativa que eu enfatizei para os irmãos, que eu creio que seja mais biblicamente orientada, né, é de que era a pluralidade do ser de Deus sendo evidenciado ali. Então a gente passou essa parte, começou a falar sobre as outras atividades, e eu mostrei para os irmãos que nenhuma atividade histórica de Cristo, ou seja, aconteceu antes da encarnação. Nada de Cristo como o Cristo encarnado poderia acontecer antes da encarnação, porque afinal de contas ele não tinha se encarnado ainda. Seria inviável, né, de que o Cristo encarnado trabalhasse antes da sua encarnação como Cristo encarnado. Ele trabalha como ser eterno que ele é Deus. Mas as atividades como Messias e Salvador necessitavam da encarnação. Nós estamos falando aqui sobre o Cristo pré-encarnado. Na sexta que vem nós vamos falar sobre a encarnação. E talvez, irmãos, esses primeiros momentos aqui sejam coisas já meio que batidas. E eu quero utilizar essa expressão com muito cuidado para que vocês não entendam que eu estou falando que são coisas que não têm importância ou nada. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que são coisas, são assuntos e doutrinas que nós costumeiramente ouvimos. Pode ser que de forma mais direta, de forma mais comedida, ou de forma assim, mais sucinta, mais resumida, mas invariavelmente nós ouvimos sobre essas coisas. E quando nós chegarmos na encarnação, muita coisa a gente ouviu também já sobre a encarnação. Mas eu vou pedir que os irmãos sempre tenham muita paciência, para que, e principalmente um comportamento de não pensar assim, poxa, eu já vi tudo isso, eu não preciso. Não, a gente sempre precisa aprender mais do Senhor. Então, a sua obra, a obra de Cristo, como Messias, como Salvador, precisava da encarnação. E nós vamos ver, na sexta-feira que vem, o porquê dessas coisas. Tá bom? O Antigo Testamento não dá uma revelação específica da segunda pessoa como Salvador. Mostra apenas Deus como Salvador. E eu quero fazer uma pequena adição nessa frase. O Antigo Testamento não dá revelação específica nem da existência de Jesus. Entenda,
O anjo do Senhor, nós conseguimos chegar a uma conclusão através de estudo que ele é uma manifestação do Cristo pré-encarnado, porque ele aceita a adoração, ele aceita ser chamado de Senhor. E quando Cristo se encarna, toda a manifestação do anjo do Senhor cessa. Não há mais nenhuma referência nas Escrituras de Cristo, do aparecimento, do surgimento, da manifestação do anjo do Senhor. Essa expressão, agora no grego, no Novo Testamento, não é utilizada. Não é utilizada essa denominação ou essa forma de tratamento. Então, qualquer revelação explícita da existência do Senhor Jesus, nós temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos profecias que falavam sobre o servo sofredor, que precisava a manifestação do Novo Testamento para que isso ficasse às claras. Lembra que o Antigo Testamento ele é a sombra das coisas que viriam, então é falado sobre o servo sofredor. Ou é Salmo 22, ou é Salmo 24, fala sobre a entrada triunfal, né, do Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O texto ali pergunta. O Senhor Jesus ressurreto, inaugurando os portões celestiais. Nós temos um momento em que Paulo não, ali é o escritor de Hebreus, se não me engano, diz que Jesus era as colunas que acompanhavam Israel na fuga do Egito. Então, nós temos várias profecias, mas a revelação explícita da existência da segunda pessoa da Trindade, ou seja, de Cristo, do Senhor Jesus, é no Novo Testamento. Dando aula em Coqueiro sobre esse entendimento, sobre Deus e tudo mais, nas aulas da Escola Bíblica Dominical, eu falei que se você pegar aquele texto de Gênesis que fala, né, façamos o homem conforme a nossa semelhança, né, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e você diz assim, não, esse texto revela claramente a existência da Trindade. Não. Esse texto revela a existência da pluralidade, não da Trindade. Você não consegue, com esse texto, embasar que Deus é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você consegue entender que não é só uma pessoa, mas poderiam ser 50, por exemplo. Mas no Novo Testamento, isso fica claro que são 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Apenas no Novo Testamento é que a revelação é específica, explicitada, direta, que Jesus é o Salvador. Embora Jesus não estivesse inativo em seu estado pré-encarnado, suas maiores obras necessitavam de encarnação. A sua concepção virginal precisava da encarnação. A sua vinda em carne precisava da encarnação. O seu ministério messiânico precisava da encarnação. A sua morte vicária precisava da encarnação. Então, toda obra pós-encarnação, ela é as maiores obras de Cristo, e elas têm a premissa de que Cristo estava andando sobre esta terra como homem, como Deus. Nós não podemos desassociar as duas naturezas do Senhor, que nós vamos tratar isso na aula 6, na união hipostática. Falaremos sobre a natureza humana de Cristo na aula 4, nós falaremos sobre a natureza divina de Cristo na aula 5, e nós falaremos sobre a união dessas duas naturezas na aula 6. Então, leia a apostila antes de cada aula, que vai lhe ajudar muito a entender esses pontos. Eu percebi que muitos irmãos estão assistindo a aula, acompanhando a apostila. Isso é muito bom. Tá? Se você tiver como ir grifando, marcando, colocando, faça o que você quiser com a sua apostila. Né? Anote, faça rascunho dela, marque, para que isso fique muito bem na sua mente. Então, caminhando já aqui para o nosso fim, nós temos uma linha contínua, isso eu creio que não está na sua apostila, mas nós temos uma linha contínua da história humana, da revelação de Deus. Nós temos o Antigo Testamento,
E nós chegamos no momento em que um bebê nasce, né? E esse bebê, o bebê Deus, o menino Deus, separa a história antes de Cristo e depois de Cristo. E nós temos então a revelação do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos depois de 50, do ano 50 da era cristã. Não foi logo assim, o Senhor começou o seu ministério ali por meados de 30, 33 e já começaram a escrever. Não. Então nós temos o Novo Testamento sendo escrito depois de Cristo já ter ressuscitado, ter sido elevado aos céus. Então nós temos o Antigo, nós temos o nascimento de Cristo e começamos a era do Novo Testamento, em mais diretamente a era da igreja no Pentecostes. E você tem antes disso, antes do nascimento, apenas uma manifestação do Cristo pré-encarnado como anjo do Senhor. Nós temos o Senhor trazendo a revelação, trazendo juízo, trazendo mensagens, trabalhando como confortador, né? Nós temos várias ações do anjo do Senhor sendo manifestada. Mas após o Novo Testamento, nós temos então a encarnação. Nós temos o Messias, nós temos o prometido a Israel. Nós temos aquele que é o Salvador das nossas vidas, nosso Senhor, Jesus Cristo. E para isso, então, nós precisamos seguir para a encarnação, mas só semana que vem.